Mensagens do Evangelho. O remanescente de judeu que partiu da Babilônia. O Antigo Testamento nos fornece uma ilustração deste exercício de separação da confusão religiosa. Ao acompanharmos a história dos filhos de Israel nos livros de Reis e Crônicas, vemos que depois de terem se estabelecido em sua terra prometida com o culto de adoração que Deus lhes havia ordenado, eles foram pouco a pouco se distanciando dessas instruções. Eles introduziram coisas que Deus nunca ordenou que fizessem. Por exemplo, 1 Reis capítulo 11, verso 7 ao 8, 2 Reis capítulo 16, verso 10 ao 18. Por causa de sua desobediência e de seu fracasso em depender do Senhor, pouco a pouco eles foram perdendo a terra para os seus inimigos, até que finalmente chegaram os babilônios e os tiraram completamente da terra. Eles foram levados para fazer parte do imenso sistema da Babilônia, nome que significa confusão, que é uma figura da confusão religiosa. Muitos dos vasos que havia no templo foram levados e incorporados ao paganismo da Babilônia. Enquanto os filhos de Israel permaneciam na terra da confusão religiosa da Babilônia, mal havia um resquício sequer da adoração peculiar que Deus lhes havia ordenado. Seus vasos de adoração estavam ali. Deuteronômios, capítulo 1, verso 2, capítulo 5, verso 2 e capítulo 5. Mas eles estavam completamente misturados com aquele enorme sistema que não provinha de Deus. Que triste imagem de fracasso! O que iremos ver nessa triste figura é uma correlação com a história da igreja. Não muito tempo depois de Deus haver estabelecido a igreja na simplicidade da adoração e do culto cristão, também ocorreu um distanciamento da sua palavra. Não demorou para que a grande ruína e fracasso que temos mencionado caíssem sobre o testemunho cristão. Consequentemente, a igreja também foi levada para a confusão religiosa. Hoje, esse distanciamento da palavra de Deus é tão grande que o verdadeiro cristianismo bíblico mal é reconhecido entre todos os acessórios estranhos que têm sido associados ao nome de Cristo. Que triste testemunho da ruína daquilo que foi o depositório da mais elevada verdade jamais revelada ao homem. Depois de 70 anos de permanência dos filhos de Israel na Babilônia, houve um exercício entre alguns deles para que retornassem a Jerusalém, após ouvirem o decreto de Ciro, rei da Pérsia. A preocupação deles naquele momento era adorar Jeová no lugar e de maneira que Deus havia originalmente designado. Por isso, Jesuá e Zorobabel, e mais tarde Esdras e Neemias, juntamente com alguns milhares de judeus, partiram de Babilônia, Esdras capítulo 1 ao 2. Para retornar a Jerusalém, eles precisariam deixar Babilônia, isto é, separar-se dela. Sair de Babilônia significava deixar muito de seus irmãos que não estavam preocupados em abandonar a confusão que havia naquela terra. A correlação é óbvia. Deixar as denominações significará a mesma coisa para nós, e implicará também em separar-se de verdadeiros crentes que estão bem contentes com estes lugares.